Olá, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre configuração de render, de iluminação, câmera, a preparação para a renderização da imagem que vocês texturizaram e ambientaram no Twinmotion. Antes da gente avançar para isso, tem dois elementos que eu gostaria de abordar. O primeiro ficou faltando na nossa última aula, que é a gente colocar uma água nessa piscina. Para isso, eu vou aqui em Library, não é Tools, Libraries, Objects, Primitives. Aí eu tenho aqui, plane de 1 metro. Vou colocar um plane de 1 metro aqui. Tudo bem. Ask para confirmar, eu vou selecionar ele. E aí, o que eu vou fazer? Esse plane de 1 metro, eu vou escalonar ele. Eu poderia ter feito isso no ArchiCAD, mas é uma oportunidade para a gente ver essas primitivas que, vez ou outra, podem ajudar a gente. Vamos lá. Aqui. Tá faltando um pouquinho aqui. Pronto, pode deixar extravasar um pouco, não tem problema. Vocês estão vendo que tem uma grama entrando aqui? Isso aqui poderia ser resolvido com a borracha do scatter, tá? Que a gente viu. Mas eu não vou me ater a isso agora, né? No sentido de fazer uma aula mais ágil. Então coloquei aqui o plano, né? E vou aqui em Library, Materiais. E aí eu tenho aqui embaixo, Water. Eu tenho Pool 1, Pool 2, River, Lake, Sea. Vou colocar aqui o Pool. Pronto. Então aqui a gente tem uma água de piscina, certo? A gente tem algumas configurações desse material, cor, weather, se o tempo mudar, por exemplo, se tiver inverno, a água congela, mas precisa estar ativado. Esse water depth é o quanto a gente enxerga com clareza no fundo da água. A gente pode, se a gente diminuir a clareza para o fundo, fica prejudicado. Se a gente aumentar, a gente enxerga bem claramente o fundo da piscina, certo? A intensidade das ondas a gente pode diminuir um pouco, deixar mais calmo, certo? Aí tem outras opções mais específicas, mas não vale a pena a gente se deter nisso agora também. Aqui em Water Depth a gente também tem algumas opções, mas vale a pena vocês fuçarem vendo as diferenças, mas não é uma coisa tão difícil que precise ser detalhada aqui, certo? Então essa foi uma questão. E aí nesse aspecto tem uma coisa interessante, é que, por exemplo, está sem luminária aqui, mas eu posso rapidamente, né? Claro, não é o ideal, mas eu posso pegar uma primitiva aqui, tá? Esse plane aqui de 1 metro. Deixa eu ver se... Vou vir aqui, e posso aplicar um material, tá? De neon, que é um material de luz, na verdade, ele vai iluminar aqui, certo? Vou aumentar o globo aqui e ele começa a iluminar, ok? A gente pode colocar umas lumináriazinhas assim só para constar, né? Para essa nossa cena não seria necessário. Bom, então vou apagar aqui. É importante falar, pessoal, que assim, a gente tem muitas opções de material aqui. A gente não vai esgotar todas as possibilidades, tá? Mas eu recomendo que vocês testem, que vocês brinquem bastante com a ferramenta, porque é uma ferramenta bem legal e bem prática. O segundo item que eu acabei passando rapidamente e não entrei em detalhes, mas eu acho que vale a pena entrar um pouquinho mais em detalhe, é sobre os blocos, tá? Diferentemente do Lumion, os blocos no Twinmotion eles são editáveis. Se a gente clicar aqui, a gente seleciona o objeto, ele vem aqui, ele aparece aqui
a barra de cena. Eu posso selecionar uma cadeira e mover essa uma cadeira, tá? Posso selecionar outra cadeira aqui e mover. Então esse aqui é um grupo, né? Eu posso, por exemplo, essa planta, esse vaso eu não quero, eu posso vir e deletar simplesmente, certo? Uma outra coisa que eu posso fazer, que é interessante, ó, eu posso alterar o material do meu bloco, que isso também é uma coisa que eu não consigo, pelo menos até as últimas versões que eu vi do Lumion, isso não era possível nos blocos nativos do Lumion. Então isso é bem interessante, né? Eu posso colocar um outro material aqui, sei lá, não tem nenhum, vou colocar esse aqui, ó, uma outra madeira aqui, certo? Então isso é bem bacana, porque os blocos eles não estão travados no sentido de alteração, de movimento. Isso é bem bacana do Twinmotion, ok? Bom, agora vamos começar a falar um pouco sobre a nossa cena. Vamos começar a configurar. Então, para essa cena aqui, eu sempre gosto de fazer uma cena frontal. Eu vou apagar esse pessoal passando aqui, coitado, o ciclista acabou de cair. Vou pegar aqui, vou apagar, certo. Acho que vou colocar uma câmera mais ou menos na posição que eu quero. E vou vir aqui na opção Media, ok? Na opção Media eu tenho algumas opções de exportação. Eu não vou abordar todas elas, porque o foco para a disciplina é vocês fazerem imagens, tá? Mas não é muito complexo que vocês façam vídeos ou panoramas, ou até essa é uma opção muito interessante, que é o Presentation, que é uma apresentação interativa de um modelo seu. Eu vou mostrar um exemplo para vocês no final da aula ou na próxima aula. Bom, então eu estou aqui na opção Imagem, vou clicar em Mais. Cliquei em Mais, tá? Ele mudou aqui as opções. Eu vou tirar a parte de Scene e vou ficar só com as opções da minha imagem. Eu tenho a opção de Environment, Câmera, Render, FX, que é pós-produção, digamos, e algumas configurações de tamanho e qualidade da imagem. Em Environment, eu tenho a opção de Daylight pela hora do dia, né? Então posso deixar uma coisa mais nascer do sol. Se eu for em Details, eu tenho algumas outras opções de intensidade da luz do sol, tamanho da luz do sol, reflexão. Se tiver noite, vai aparecer uma lua, estrela, que não é o caso aqui, a gente vai trabalhar com isso agora. Em Weather, deixa eu só puxar aqui um pouco mais para trás. Weather, eu posso ter um tempo chuvoso, né? Então vai aparecer umas poças, essas poças vão secando com o tempo, certo? Eu posso ter inverno, meio rigoroso esse inverno, né? Mas tá aí. Eu posso ter neve, eu posso ter um fog, que é uma névoa também, tá? Então são algumas opções de clima. Precipitação, se tiver chovendo, eu tenho algumas opções de precipitação e da partícula da chuva, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes nisso, acho que não precisa agora, acho que o foco é outro. E algumas opções também de vento, a velocidade do vento. Se você for fazer uma animação com close na árvore, vocês podem ver, sem sombra de dúvidas, que ele está mexendo a folha. Se aumentar, ó, essa folha vai mexer mais. Direção do vento, e eu consigo meio que alterar o tamanho de todas as vegetações aqui, mas também não é uma opção que eu vou querer mexer agora. Tá. Em Location, eu posso mudar o norte, com isso vai mudar a inclinação do meu sol está passando por lá por trás, ó. Lá atrás ele é só esse pontinho, mas eu posso voltar aqui em cima e aumentar o tamanho do meu sol, ele vai ficar mais, né? E vai criar alguns efeitos de lente também quando ele estiver contra a lente. Então, eu sempre gosto de fazer uma luz contra, uma câmera num sentido, o sol em outro, tá? Mas, enfim,
Tem muitos jeitos de fazer imagens boas de maneiras diferentes. Aqui a gente poderia colocar a nossa geolocalização com latitude e longitude, tá? Para ele pegar exatamente a inclinação do mês, da hora que o Sol teria, certo? E aqui embaixo é uma ferramenta um pouquinho mais poderosa, tá? É uma ferramenta que eu gosto bastante, que é o HDRI Environment. O HDRI Environment, ele é uma ferramenta que ele tem uma biblioteca, né, de HDR, então ele vai ignorar essa iluminação que a gente fez agora. Se eu colocar Enable, ele vai ignorar essa iluminação e vai buscar uma iluminação de uma biblioteca, certo? Essa biblioteca, o que é um HDRI? É um arquivo de informação lumínica. Então, algumas pessoas têm uma câmera especial, elas vão num determinado lugar e elas tiram fotografias de uma maneira que elas conseguem captar informações de luminosidade, luz e sombra e conseguem transferir isso para o arquivo virtual. Existem alguns HDRIs que são bem legais, bem interessantes, né? E aqui a gente tem essa biblioteca. Então a gente tem intensidade, que vai ser a intensidade da luz, da iluminação no caso, né? A rotação, ó. E o interessante do HDRI também é que ele meio que tem as nuvens, né? Ele é procedural. Então, ó, vou girar um pouquinho aqui. Então, se eu clicar aqui, ó, no Nuclear, cadê? É aqui, perdão. Vou em Library, HDRI Environments. Aí eu tenho Skies, HDRIs de céus, HDRIs indoor, por exemplo, uma iluminação de estúdio, né? Uma iluminação de um ambiente, uma sala de concerto e tal. Outdoor e estúdio propriamente dito, que é mais específico ainda, né, do que o indoor. Eu vou aqui nessa opção Sky, eu estou querendo um sol um pouco mais caído aqui. Então eu vou pegar esse Morning and Afternoon. Vou em Cloudy e vou pegar não sei, talvez. Aí aqui, quando eu passo o mouse, ele mostra um pouco de como é a iluminação e como as sombras se comportam, tá? Não sei, nenhum desses me encanta muito, mas vou pegar um exemplo só para vocês verem. Vou clicar aqui, ó, para baixar. Não está baixando por algum motivo. Deixa eu ver. Ó, ele está pedindo o sign in para eu fazer o login na minha conta Epic. Então vou vir aqui, ó, sign in to Epic Games. The authentication procedure completed successfully. Então agora eu consigo baixar. Ele vai baixar aqui. Demora um pouquinho, não muito. Enquanto eu estou vendo outros, para ver se não tem o melhor. Talvez esse aqui seja bom também. São arquivos, bom, um pouquinho pesados, né? Eu vou deixar baixando esse aqui também, para testar. Já completa. Terminando de baixar, ó, terminou de baixar, vou clicar aqui ainda, né? Na minha mídia, eu estou em mídia, imagem. Eu vou vir aqui, ó, e vou arrastar para cá. Ele vai mudar a minha iluminação. Demora um pouquinho. Ó, já mudou um pouco a minha iluminação. Deixa eu pensar numa rotação aqui um pouco melhor. Acho que é isso. Tudo bem. Então eu vou ficar por aqui para avançar um pouco mais nessa aula. Essa aula acaba sendo um pouco mais longa, tá, pessoal? Eu tenho algumas opções aqui de detalhes, mas podemos deixar tudo habilitado mesmo, né? Horizon. Eu tenho a opção de colocar um horizonte aqui que não seja só essa coisa meio em branco, um morro. Ó, que ele pode colocar essa cidade ou outras opções aqui. Tá? É isso. Esse Ocean a gente nunca vai trabalhar, a gente não precisa entrar nisso, certo?
Bom, então essas são opções interessantes de iluminação. Vou passar para a minha opção de câmera agora. Vou em câmera, tá? Eu tenho a opção de auto exposure, mas eu posso diminuir um pouco, ó, deixar um pouquinho menos de contraste. White balance, ele vai deixar mais ou menos amarelada a cena. Números maiores deixam mais amarelado, números menores mais azulado. Ele tem uma opção de local exposure, mas a gente não precisa mexer porque já está numa configuração boa. Em lens, isso aqui é importante, porque ele está com a lente 18, e a lente 18 distorce muito a perspectiva, tá? Então, normalmente eu recomendo trabalhar com uma lente 24, a lente 24 já é interessante. De 24 a 28, tá? Tem algumas opções aqui na lente de vignette, ele vai criar meio que uma borda escura, se eu aumentar aqui, ó. Sharpness, ele vai deixar as arestas mais precisas. E Chromatic Aberration é um efeito de câmera quando você tira uma foto assim que ele meio que cria uma borda verde e vermelha, aí fica parecendo bem fotografia mesmo, mas é detalhe, a gente não pode exagerar. E essa opção é importante, pessoal, a opção de paralelismo, tá? Eu vou clicar aqui em paralelismo e ele vai corrigir a distorção que a minha câmera estava. Ele estava com fuga, um terceiro ponto de fuga, né? Aqui eu tenho um ponto de fuga, aqui eu tenho um outro ponto de fuga. E o ideal para a arquitetura é que sejam dois, na maioria das vezes. Esse terceiro ponto de fuga aqui ele não é interessante. Então eu vou clicar em paralelismo e ele deixa bem retinho, tá vendo? Tem aqui algumas outras opções mais complexas, mas eu não vou explorar isso agora porque a nossa aula já está muito extensa, certo? Eu tenho aqui a opção de render, tá? E aí aqui em render eu tenho duas opções, o Real Time e o Path Tracer. O Real Time tem duas opções aqui embaixo, é o Standard, que é esse. Se eu gerasse só uma imagem assim, para a maioria dos clientes isso aqui já estaria bom. O cliente entende a textura, ele entende a iluminação, ele entende espaço, né? Mas existe uma nova opção, tá? Que é o Lumen. O Lumen ele é uma opção de renderização em tempo real, que ele vai fazer um cálculo de iluminação global, que é uma iluminação mais precisa. Só que a gente precisa configurar esse lumen, certo? Então, vejamos. Vamos ver aqui. Scene Detail, View Distance. Vou aumentar um pouquinho. Opa. Esse aqui não precisa. Aqui embaixo, ó, ele tem opção Optimized, se você não tiver uma placa de vídeo muito boa, ou opção Full, ele vai calcular mais pesado, tá? Aqui é a qualidade de reflexão do lumen, do raio de luz. Quanto maior for essa qualidade, mais pesado vai ficar o teu render. O lumen ele é uma opção de cálculo de luminância para você ficar com uma renderização em tempo real, certo? Aqui também a quantidade de rebatidas, bounce count, também vai melhorar no render final, certo? Shadow é o alcance que ele calcula as sombras, né? A partir de uma determinada distância ele para de calcular a sombra para poupar memória. E Shadow Bias também é a qualidade da aresta, da borda da sombra, ok? Bom, aí esse aqui ficou muito escuro, a gente pode voltar aqui na câmera e aumentar um pouquinho a exposição, certo? Ou, por exemplo, a gente pode vir aqui em Shadow Boost, que é o Local Exposure, e aumentar aqui, ó, que ele tira um pouco essa sombra, né? Então dá pra gente controlar bem a iluminação com essas ferramentas aqui, tá? São bem sensíveis, tem que manejar com calma, tá? Então isso aqui o Lumen é uma ferramenta muito boa, principalmente para quem não tem uma placa de vídeo RTX, tá?
porque ele calcula uma boa iluminação sem uma placa de vídeo tão potente, mas também não tem muitas opções, é basicamente isso. Agora, se a gente for para o Path Tracer, o Path Tracer é outra história. Ó, se eu clicar aqui em Path Tracer, ele vai dar uma carregada pesada, porque ele vai usar o que existe de melhor mecanismo para cálculo de luz e sombra e radiância no Twinmotion. Ele vai exigir bastante da tua placa de vídeo, mas a diferença é considerável. Novamente, também a gente fica assim, mas pô, tá bem diferente, porque quando a gente coloca o Path Tracer, a gente precisa voltar lá na câmera e ajustar novamente a nossa qualidade mas a intensidade de exposição. Eu tenho low, medium e high, eu vou deixar em medium, tá? Porque para não pesar muito a cena, ok? Mas assim, em termos de iluminação, distribuição de luz, ele realmente é o mais real que se tem, certo? Ele tem algumas opções, poucas opções de fato, samples per pixel, tudo isso aqui, quanto mais você aumentar, melhor vai ser a qualidade do cálculo da iluminação, mas mais pesado ele vai ficar também. Esse aqui é um cálculo médio de samples per pixel e max bounce. Se eu colocar high, a diferença não vai ser tão grande, mas ele aumenta aqui a quantidade, tá, de samples per pixel e max bounce. Seguindo adiante, vou deixar aí, isso é uma questão importante. Se vocês não têm uma placa de vídeo muito potente, vocês não vão conseguir habilitar o Path Tracer. O Path Tracer ele só roda em placas RTX. As placas GTX elas rodam no Lumen, certo? Então essa é uma informação importante. Eu vou voltar aqui em câmera para aumentar um pouquinho a minha exposição, certo? É um dia frio, né? Parece um dia meio frio aqui na nossa casa. Em FX, eu vou falar para vocês que tem algumas opções de FX, mas só tem uma que vale a pena. Primeiro, falar um pouco de contraste e saturação, que a gente pode trabalhar também, deixar a cena um pouco mais viva de cores, ou deixar ela um pouco mais mortinha, né? E aqui a gente tem a opção Filter, que tem uma opção dessas, a maioria delas é bem inútil assim, mas tem uma opção que é bem interessante que eu gosto, que é o Line Light. O Line Light ele cria uma espécie de linha nas bordas da geometria que amplia a percepção de exatidão da nossa imagem, certo? Bom, então em FX o que eu recomendo vocês mexerem é basicamente isso, ok? Tem outras opções, mas não são importantes. E agora a gente vai em imagem, tá? Preparando já para renderizar a nossa imagem. Então ele tem um output size que tem 2K, 4K, 8K ou custom. Em custom a gente pode deixar, por exemplo, aqui, vou colocar custom e vou colocar a altura um pouco mais, vou colocar uma imagem com proporção quadrada. Isso. Uma imagem com uma proporção quadrada, ele distorce um pouco mais a perspectiva, tá, pessoal? Uma outra coisa importante, por exemplo, aqui ele está com a visualização do Path Tracer ligado, tá? Quem tiver essa placa vai conseguir fazer isso. Mas para navegar ele fica muito travado. Eu vou tentar apertar para frente e ele dá uma travadinha, tá vendo? Mas a minha ideia de fazer uma imagem quadrada é justamente para meio que cortar um pouco essas bordas aqui, tá? Não vai ter como disfarçar muito bem, né? Mas enfim, é isso. A gente pode colocar qualquer medida aqui, tá? E aqui em Detail a gente tem a opção Tile Rendering, que eu recomendo porque ele melhora a qualidade da renderização, mas ele custa velocidade de processamento, tá? Então essas são as configurações básicas para a gente montar um preset de iluminação e um preset de imagem. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre exportação de imagem, falar um pouco mais sobre essas configurações e vamos dar sequência para o encerramento, né, desse mini curso de Twinmotion.